Olá, torcedor! Sejam bem-vindos ao canal Não Se Compara Brasil. Vejam que os comentaristas do programa Redação Sport TV falaram sobre o jogo decisivo de hoje à noite pela Copa do Brasil entre Vasco e Fortaleza. Você comentou o empate entre Fortaleza e Vasco 0-0. Era a primeira partida sem o Ramon Dias, não era? Foi a primeira partida, um primeiro tempo que o Fortaleza amassou o Vasco. Sim, era para ter feito pelo menos uns 2 gols, teve bola na trave, o Léo Jardim fazendo boas defesas, enfim, o Vasco um pouco incomodou o Fortaleza. No segundo tempo eu achei que o Fortaleza cansou e aí o Vasco conseguiu controlar mais o jogo, também não criou grandes possibilidades, não. Acabou trazendo a decisão para São Januário. Os jogadores do Vasco, inclusive, comemoraram ao final da partida o fato de ter empatado e ter levado a decisão da vaga para São Januário. Mas no primeiro tempo, o Fortaleza jogou bem melhor. Assim, era para ter feito pelo menos um gol. O Léo Jardim, a gente está vendo aí o que ele fez mais uma vez. E agora decide tudo em São Januário, né? Sob os olhares do novo técnico, né? O Álvaro Pacheco já está em São Januário, não vai dirigir o time, mas já vai estar observando. Eu acho que para o Vasco foi importante assim, essa parada. O Vasco, mesmo trabalhando com o técnico interino, conseguiu recuperar fisicamente o elenco e tal. Acho que já vai ser um Vasco hoje muito mais competitivo do que foi o Vasco no Castelão. O Vasco, inclusive, tem boas possibilidades de sair classificado, ainda que o Fortaleza hoje seja um time melhor do que o Vasco. Sabe o que me chama a atenção, Rizé, que a diferença do Fortaleza quando joga em casa e fora nessa questão de como começa o jogo, o ritmo que tenta impor. No Castelão, Fortaleza amassa, vai pra cima, pressiona, coloca o adversário no campo de defesa, e quando ele joga fora, ele muitas vezes se adapta a uma situação bastante diferente, de até trazer o adversário para o seu campo, confiando na sua compactação, na sustentação da sua defesa, do seu goleiro, e transições muito rápidas. O Fortaleza sempre vai ter um ou dois jogadores, às vezes até 3 jogadores na frente, capazes de agredir as costas dos laterais, de criar boas chances para sair na frente. Tá jogando Pochettino, né? Ele melhorou muito nesse último recorte assim, de temporada, né? E ele acionando os jogadores. Então tem o Pikachu, tem o Moisés, tem o Marinho, tem o Machuca, tem o Kevin Andrade, tem o Breno Lopes. Eu digo mais dos velozes, assim, né? O Lucheiro que faz gol de tudo quanto é jeito. É um time perigoso. João Ricardo numa fase também maravilhosa. Aliás, pela fase dos 2 goleiros, é 0-0, né? Os 2 goleiros estão muito bem. O João Ricardo é o goleiro do campeonato até aqui. 6 rodadas. Agarrando muito. É o goleiro do campeonato. O Fortaleza hoje tem desfalques. Não jogam Renato Kaiser, Caleb, Lucas Sacha, Brits, Pedro Rocha, e é um time que não ganha 6 partidas, cara. Empatado muito, né? Tem empatado muito. Empatado demais o Fortaleza, né? O titular mesmo que tá fora, que a gente pode dizer que é titular sem dúvida alguma, é o Brits. O Kusevich vai jogar no lugar dele na zaga. Os outros jogadores, o Vojvoda roda muito o elenco, né? Ele dificilmente repete uma escalação de uma rodada para outra, mas todos os caras que estão escalados aí, eu acho que tem um status de titular maior do que os desfalques, com exceção do Vasco. Gosto muito do Hércules, do volante. Eu acho que quem está mais jogando é o Kaiser mesmo, né, desses desfalques. E o Caleb, que vinha jogando, mas faz tempo que tá fora. O Caleb já é um desfalque mais tempo, e ele vinha sendo um jogador muito importante. Eu achei ele ótimo jogador, mas desses mais recentes, né, o Brits tem vaga, o resto roda. O Kaiser joga principalmente quando o Lucheiro tá fora. Vocês falaram que é um time que empata muito. Na temporada tem mais empates do que vitórias na temporada, cara. São 14 empates, 12 vitórias. São empates. O Milhão tem empatado com o Bragantino, empatou com o Cruzeiro, aí ganhou do Boca, empatou com o Vasco pela Copa do Brasil. Contra o Botafogo, como é que foi? Empatou com o Corinthians fora. O Botafogo também, não empatou? Empatou com o Botafogo, Empatou com o Botafogo também. Empatou muito, cara, em casa, no Castelão. Perde pouco, né? Perde pouco, mas Perde pouco. Num jogo de Copa do Brasil fora de casa, o perder pouco interessa. Você pode criar uma situação hostil. E, curiosamente, nesses jogos que empatou, saiu na frente. Saiu na frente com o Cruzeiro, saiu na frente com o Bragantino, saiu na frente com o Botafogo também. Consegue manter. Com o Boca conseguiu a grande vitória dessa. Lino Jack nunca ganhou em São Januário. E é um clube... Não fala isso com o torcedor do Vasco, não. Não fala isso com o torcedor do Vasco. A zica. Olha, e o Vasco, cara, até difícil falar do momento do Vasco, porque é um clube à espera do novo chefe, né, Rick? É sempre uma incógnita, né? Difícil, né? Num jogo tão importante, um treinador que com certeza deve ter dado seus pitacos, mesmo não estando à beira do campo, ou não vai estar à beira do campo.
É difícil, né? Agora, a energia desse treinador eu tô gostando. Já sou coisa. Não, diferente dos portugueses, né? É mais fechado. Ele não, já chegou sorrindo e o grande da colina e não sei o quê. Agora, Rizek e amigos, é um Vasco que precisa de bons ajustes. Ele vai ter bons trabalhos, muito trabalho para fazer, fora isso que a gente já falou, essa questão extra-campo, mas dentro de campo eu vejo um Vasco que ainda é muito frágil defensivamente. É um time que evoluiu tecnicamente e mais decisivo do meio para frente, mas que dá muitas oportunidades para o time adversário. É um time que não sabe fazer uma recomposição com qualidade, tem dificuldade em recompor e fechar os espaços do time adversário. O jogo, para mim, exemplo disso foi o jogo contra o Criciúma em casa. Aquele jogo, para mim, eu fiz o jogo, eu vi assim, um Vasco totalmente perdido em termos de recomposição, em termos de entendimento de jogo. E isso vai ser importante, principalmente diante de um time como Fortaleza. Você trabalhou no jogo contra o Vitória também, né? O que mais me espanta no Vasco, o Vasco está ganhando 2-0 do Vitória, uma partida assim, tranquila, jogando bem. Bastou o Vitória fazer um gol, deu um desespero geral no Vasco. O Vasco ficou super ameaçado ali, não sabia se ele tentava fazer o terceiro, se defendia o 2-1. Exato, é um time que está frágil emocionalmente, com pouca confiança. E aí acabou o zagueiro do Vitória sendo expulso, aí deu uma arrefecida no ânimo da equipe baiana também. Mas assim, você vê que o time está emocionalmente sem confiança ainda. Talvez a chegada do novo técnico, tudo isso vai melhorar esse aspecto mental do time. Que é isso, a chegada do novo técnico você põe pontos positivos e pontos negativos. Negativos que até a adaptação da metodologia daquilo que ele quer como equipe demora. E o Vasco não tem tempo para isso. E os positivos é que aqueles jogadores que estavam fora começam a se empolgar. Opa, chegou um novo técnico aqui, eu posso ter oportunidade. E, consequentemente, pode acontecer algo diferente. Vou fazer contato com o Bruno Murito, ele cobre o Vasco para o GE e vai trazer explicações mais aqui pra gente sobre como é que tá essa situação envolvendo o Vasco e a sua ainda parceira, a 777. Bruno, boa tarde a você, obrigado por nos atender, bem-vindo à Seleção, meu caro. Boa tarde, Rizek, amigos, feliz aniversário, parabéns aí. Olha, é uma situação bem complicada fora de campo, assim, a gente está até comentando aqui que nem parece que tem jogo hoje, né? Um jogo muito importante pela Copa do Brasil, né? A gente sabe a importância que a Copa do Brasil tem no calendário de qualquer equipe brasileira pela questão financeira e esportiva dela, mas assim, o cenário fora de campo do Vasco é bem movimentado. A gente hoje trouxe a informação de que os direitos de imagem estão atrasados, né? Tinha vencimento até essa segunda-feira, dia 20, mas a SAF não conseguiu pagar. A 777 acabou de soltar uma nota, a gente teve acesso a essa nota da empresa norte-americana, lamentando que a SAF não tenha conseguido pagar, porque o que acontece agora? Quem está no controle do futebol do Vasco é o clube associativo, né? E desde aquela liminar. Então, o clube associativo, quando assumiu o controle do futebol, disse que não, o caixa do Vasco está zerado, não tinha dinheiro. Então a SAF, depois que a gente pôde apurar, pediu, havia uma promessa da 777 de um adiantamento, porque nesse período assim, de maio, normalmente, tem pouco fluxo de caixa, né? Normalmente não tem muito dinheiro, por causa que ainda vai ser recebido o valor, né, das cotas de transmissões e outras receitas também. E aí a SAF teria pedido esses 5 milhões de reais que a 777 prometeu ao clube associativo, que até agora não aconteceu. Então, assim, é uma guerra de versões, de narrativas, a gente fica no meio disso, mas é um cenário bem movimentado mesmo e, como eu disse agora, a 777 acabou de lamentar que a SAF não tenha pagado aí os direitos de imagem dos atletas. Nós não conversamos antes do programa, eu abri a Seleção contando que havia uma expectativa de hoje a 777 entrar na justiça para tentar derrubar a liminar, porque o escritório de advocacia com o qual ela vinha trabalhando é um escritório de São Paulo, que não é especialista em litígio, então esse escritório indicou um escritório no Rio de Janeiro, onde tramita o caso, né, onde foi concedida a liminar, especialista em litígio, ela o fez, e estava nessa expectativa de ainda hoje entrar na ação para tentar derrubar a liminar, o que não é nenhuma garantia de que vai acontecer. E ela tem em setembro a previsão de um aporte de 270 milhões, né? Se ela atrasar um dia, os 31% que ela já comprou, pelos quais ela já pagou, retomam para o clube, e o Vasco paga R$1.000 e ela perde o controle aí de vez mesmo.
O que você pode contar pra gente do futuro? Porque eu acho que o que o vascaíno quer saber agora é o que vai acontecer, quais são os próximos passos. A 777 vai embora, ela quer derrubar a liminar, mas tá muito claro que o Vasco quer um outro parceiro para sua SAF. O que você pode contar pra gente sobre o futuro dessa parceria Vasco e 777, se é que futuro há, Bruno? Então, Rizek, até confirmando essa informação que você abriu o programa, a 777 realmente entrou com a Grávida hoje mesmo. A gente já pode confirmar isso. A gente ainda está tentando. Até a SAF ontem mesmo entrou com esse agravo, mas aí por uma outra lógica, né? A SAF entende que ela quer garantir a governança da Vasco SAF, porque assim, segundo o que a gente pôde conversar com algumas pessoas da empresa, o associativo pode chegar lá e querer mudar tudo hoje. Então, assim, tá até a questão dos funcionários se sentirem seguros, até dos seus próprios cargos dentro da empresa. É uma questão muito delicada, assim, acho que para todo mundo. E sobre o futuro, a gente não sabe, né? Porque, assim, a 777 está muito confiante de que essa liminar será revertida a qualquer momento, assim. Até na nota que eles lamentaram, eles chamam a liminar de aberração jurídica e falam que assim que essa aberração jurídica, segundo a 777, ser revertida, toda essa questão financeira, por exemplo, dos direitos de imagens atrasados, é importante ressaltar que os salários não estão atrasados, né? Os direitos de imagem só que tinham vencimento nesse dia 20 que acabaram atrasando, mas eles disseram que assim que for retomado, eles estão muito confiantes disso, que tudo será pago aí em dia e tal, porque até no mês de maio do ano passado, a 777 teve problemas para pagar a SAF, teve problemas para pagar algumas comissões a empresários, a concretizar algumas transferências ali mesmo, né, o pagamento de algumas parcelas. Então era algo que meio que a 777 e a SAF já previam essa dificuldade financeira nesse mês, até porque o Vasco acabou de assinar com o patrocinador Master. E esse dinheiro ainda não entrou, né? A primeira parcela tem até o último dia de maio para entrar. Só que a questão agora é que tem essa liminar, o controle não está mais com a 777, está com o associativo. O associativo quer encontrar esse novo parceiro, né? A gente sabe do interesse que a gente já noticiou da Crefisa, da FSG, do Amandir, outras empresas. O Vasco, o associativo, a gente pode garantir isso, né? Está buscando outros parceiros, só que a questão agora é aquela segurança jurídica que o Capelo e vários outros comentaristas aqui já trouxeram, até a gente lá no GE também ouviu alguns analistas jurídicos, que como é que fica essa questão, né? Uma empresa vai ter essa segurança de investir, comprar as ações do Vasco, mesmo temporariamente, né, que começa a eliminar o Vasco associativo tendo controle ou não. Então é um cenário muito nebuloso, a gente entende que até muitos torcedores têm várias dúvidas, mas assim, é difícil, né? E o pior de tudo é que acontece tudo em meio ao calendário, né? O futebol não para, o Vasco tem uma decisão em campo contra o Fortaleza, que é muito importante até do ponto de vista financeiro, né? A Copa do Brasil é muito importante para o cofre de qualquer time do Brasil. Bruno, pelo que eu entendi, porque é um assunto bem complexo, né? E você está mergulhado nisso todos os dias, mas pelo que eu entendi, se cair a liminar, como acredita a 777, que vai derrubar, e ela fizer o pagamento de setembro em dia, 270, faz o pagamento no ano que vem de mais 120, esses valores serão corrigidos, estou falando os valores acertados originalmente, mas eles serão corrigidos. E por mais que ela tenha problemas de caixa lá fora, mil problemas financeiros em outros países, se ela fizer em dia esses dois próximos aportes previstos em contrato, acabou, não tem o que fazer. Então assim, caberá a ela somente decidir se ela vende ou não o Vasco. Estou correto? De qualquer forma, assim, mesmo o controle não sendo retomado, a 777 tem participação decisiva na negociação. Assim, mesmo que o controle siga com o associativo, a venda só será feita com o acordo ali com a 777. Só que a questão até para o clube associativo, se a gente fala da insegurança jurídica de outro comprador, o clube associativo se vê numa insegurança muito grande em relação a tudo que acontece lá fora com a 777. Né? A gente sabe que existe uma ação no Tribunal de Nova York contra o Josh, contra todos os sócios e todas as empresas da 777 Partners, porque é acusação de fraude, né? São acusações muito sérias. O Josh, o Steven Pasco, que a gente trouxe, a gente teve acesso a um documento da ação que acontece lá fora nos Estados Unidos. Eles renunciaram ao cargo. Hoje, quem toma conta efetivamente aí, das operações da 777 é uma outra empresa, a B. Riley Financial, que foi contratada, é uma empresa de gestão de crise. Então, assim,
se existe essa segurança jurídica por parte de outros compradores, até da SAF mesmo, existe a insegurança do Vasco, do clube associativo, e de torcedores, e lógico, até da própria SAF, com tudo que acontece lá fora. Né? Até na ação, na grave de instrumento ontem que a SAF entrou, além de, caso, bom a gente explicar isso, a SAF entrou para a grave também porque ela também é ré da ação que o clube associativo moveu para retomar o controle aí da SAF do Vasco. Então, a SAF e a 777 são réus do processo. O que acontece agora? A SAF pediu, caso a liminar não seja revertida, pediu para que haja um bloqueio ali, uma limitação de poder do associativo, que o associativo se limite aos 30% que ele tinha antes dessa confusão toda da ação, e que a SAF também sofra esse limite em relação aos aportes que ela ainda não integralizou. Então, no conselho de administração da SAF, ficaria, por exemplo, 6 pessoas, 3 do associativo e 3 da 777, entende? Porque seria 31% a 30% e as ações ficariam equilibradas entre os sócios. Porque hoje, que a gente conseguiu conversar com a SAF ontem, assim, com pessoas ligadas à direção, é que a SAF se sente meio acéfala, né? Não tem uma cabeça ali que ela possa se reportar, não sabe com quem que ela fala efetivamente, por toda essa questão jurídica que envolve as partes. Entra com a grava, a liminar pode cair a qualquer momento, mas já faz quase uma semana não caiu também. Então, assim, essa guerra judicial agravo dos dois lados contra a ação do clube associativo, e a gente vai acompanhar esses próximos passos aqui de tudo que acontece lá fora com a 777, que a gente viu que aconteceu no estado da Liège, que teve seus bens confiscados pela justiça belga, por exemplo, da ação que a 777 também sofre nos Estados Unidos, e claro, de todas as ações que acontecem aqui no Brasil também, contra o clube, contra a SAF, contra a 777. Bruno, obrigado, meu caro. Obrigado pelas explicações. Grande abraço para você. Até a próxima. Bom trabalho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisa, só chamar. Zé, que sabe o que eu acho, cara? Mesmo que juridicamente o Vasco Associativo não consiga sucesso, o desgaste que isso está causando, me parece até, assim, eu não conversei com ninguém do Vasco Associativo, é só uma visão, que talvez também faça parte da estratégia esse desgaste. Causar esse desgaste na 777. Você vai minando força, você vai tirando a confiança do investidor de continuar sendo parceiro. E numa dessas, assim, a 777 já está com tanto problema lá fora, com tanta coisa para resolver, que se aparecer um comprador aqui, talvez eles vendam e falem assim, segue o caminho de vocês, Vasco, que eu vou sair fora, e que talvez essa seja a melhor solução mesmo nesse momento, diante do que a gente está vendo aí. Mas eu acho que mesmo com o Vasco não conseguindo sucesso jurídico, talvez consiga sucesso na empreitada por conta desse desgaste que já está a relação e que essas ações seguidas causam na relação. Né? Acho essa visão perfeita, mas eu quero fazer uma analogia assim, sobre... Vai tomar muito cuidado com aquilo que você vende, tem que ter muita certeza. O Losetti, por exemplo, que coleciona Porsche. Tem lá uns 4, 5. Aí eu falo 6. Aí eu quero comprar os seus Porsche. Né? Então eu vou lá, você me vendeu os seus Porsche. E aí assim, eu vou pagar você em 3 vezes, né? 300 milhões, 270 e 120. Acho que está ao alcance da sua... Alcance, claro. Né? Aí eu paguei os 300 milhões à vista, visto certo, peguei os seus postos. A minha gestão é uma porcaria, eu tô acabando com os seus postos, tô colocando eles na lama, tô destruindo eles. Mas você me vendeu, cara, azar seu, exatamente. E aí começam a sair notícias de que eu tô quebrado, tô falido, cara. Tô gastando muito dinheiro com os meus filhos, e eu tô mal, o Sport TV não me pagou direito, e você tá com medo que eu não vou conseguir honrar os próximos compromissos. Mas eu vou lá e te pago em dia. Peguei os seus postos, cara. Juridicamente, em tese, eu não tenho o que fazer contra você. Azar seu. Os postos são meus agora, perdeu o Playboy. Então, muito cuidado com aquilo que você vende, com aquilo que você acessa. Se bem sincero, se não pagasse só a primeira parcela, eu não dava pra você. Conseguindo retirar, vender pelo que ela investiu, acho que para ela também não tem problema. Se ela quiser, né? Se ela quiser, claro. Se ela quiser. Vai causar tanto problema esse desgaste jurídico, e isso também custa dinheiro. Verdade. A imagem da 777 também, talvez seja. Já é uma beleza. Já não é boa. Né? Porque tem problema também. A questão da Inglaterra com o Everton também. Não consegue. A grande questão é que se ela cumprir tudo em dia, ela tem a faca e o queijo na mão. Não tem jeito. Essa é a grande questão. Vou fechar esse bloco aqui com os gols do Campeonato Brasileiro.